Bom, nessa videoaula eu vou estar ensinando a vocês como eliminar, apagar uma sombra existente em uma foto que você tira. Na sua opinião, essa sombra não fica ficando muito legal na sua foto e de repente você prefere apagar essa sombra. Eu vou usar aqui o Photoshop, na minha versão aqui no caso CS6. É um processo bem simples, porém assim um pouco demorado. Na barra de menus, eu vou selecionar o menu arquivo, vou clicar em abrir. Nesse exemplo existente aqui em algumas fotos, eu vou selecionar uma para usar nesse modelo. Eu clico na imagem e clico em abrir. Dou um OK. A imagem logo é exibida. Observe que aqui à direita existe a camada. No Photoshop nós trabalhamos com camada, ok? Então note que aqui tem um cadeado. Eu vou aqui na barra lateral esquerda, selecionar aqui a ferramenta seleção, dou um clique e retorno lá na camada. Para eu desbloquear essa camada é preciso que eu dê 2 cliques nessa camada. Dou um clique em OK e observe que o cadeado desapareceu, então a camada ela foi desbloqueada. Agora vou iniciar o processo de corte. É muito simples. Para iniciar essas explicações é preciso que eu dê um zoom na imagem para facilitar a visualização e até mesmo onde eu vou iniciar o corte. Esse comando no teclado para dar zoom é preciso que eu aperte o botão Alt no teclado e com o mouse no scroll, o botão scroll, eu giro ele para frente. Olha lá, o teclo Alt e giro o botão para frente. A imagem ela vai dar um zoom e observe que aqui existe a sombra que eu quero remover. Para eu mudar a imagem de ângulo, eu vou ter que usar um outro comando no teclado. Aperto a barra de espaço e à medida que eu vou clicando e apertando, eu vou movendo o mouse e a imagem ela vai sendo direcionada para outros pontos, fazendo com que facilite o processo de corte. Eu vou iniciar nesse ponto aqui. Para iniciar o corte, eu vou selecionar a ferramenta laço poligonal e vou começar nesse ponto. A vantagem de usar essa ferramenta é que essa parte de fundo, juntamente com a sombra, eu posso remover e o espaço que ficar eu posso trocar por qualquer cor. Normalmente uma foto 3x4 se usa um fundo azul claro, um verde claro, um cinza claro e assim sucessivamente. Observe que eu vou clicando nas limitações aqui da imagem e deixando sempre a sombra de fora. Se você por um acaso clicar em algum ponto sem querer, para você retornar no ponto exato, é preciso que você no teclado aperte o botão Delete. Note que à medida que eu vou apertando, os pontos eles vão sendo eliminados. E aqui chegando nesse detalhe aqui, eu vou ter que fazer esse processo aqui. Eu vou clicando fora, porque quando eu terminar esse corte, esse detalhezinho aí, esses acabamentos, eu vou dar continuidade com o pincel. E aqui eu volto no corte para então no finalzinho eu dar as explicações aí com o pincel. Eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo para dar uma abreviada. Bom, finalizando o corte, eu vou tirar o zoom. Que para dar o zoom, lembre-se que você aperta o Alt no teclado e gira para frente. Agora para retirar é o Alt no teclado e giro o scroll para trás. Note que onde eu cliquei, ele fica com esse pontilhado. Se eu der um Delete, o que estiver dentro desse pontilhado vai ser eliminado. Observe aí, vou teclar o Delete no teclado. Ok? Só que não é a ação que eu desejava. Observe que aqui na lateral direita existe o histórico, a barra de histórico. Toda e qualquer ação que eu realizo na imagem,
ele sempre vai relacionando aqui todas as ações realizadas na imagem. No caso, a última, observe que foi apagar. Eu venho aqui na lixeira e dou um clique aqui em sim, que ele pergunta se eu quero excluir o último estado, né? No caso aqui, apagar. Eu dou um clique em sim. A imagem igual eu apaguei, ela retorna. Note que quando eu executar um comando aqui a seguir, esse pontilhado ele vai virar para cima. No caso, eu vou deletar a parte de trás. Eu venho aqui no menu selecionar e clico aqui na quarta opção, inverter, ou caso você queira usar um comando no teclado, Shift Ctrl I. Mas isso aí é pouco utilizado, então eu prefiro vir aqui no menu e clicar na quarta opção. Note que o pontilhado ele passou para ficar na parte de cima. Agora sim eu vou teclar o delete. Ok, observe que aqui ele continua pontilhado depois que a imagem de trás foi apagada. Eu vou usar um outro comando no teclado, Ctrl D. E observe que o pontilhado ele desapareceu. Eu vou dar um zoom agora na imagem e colocar aqui no ponto para eu dar continuidade a esse acabamento. Eu vou usar aqui a ferramenta borracha, ok? Borracha. Observe que a borracha ela vem com essas características. Para eu mudar a borracha no mouse, eu vou dar um clique com o botão esquerdo, o botão direito, e vou selecionar dentre os modelos da borracha essa ferramenta aqui que tem o número 17, ó. E após isso eu teclo Enter. Observe que a borracha ela mudou as características. Eu vou dar mais um zoom aqui e dou continuidade. Essa borracha, ela, na minha opinião, ela é mais fácil para preservar as curvas do cabelo aqui da pessoa. Olha lá. Eu vou lá para a parte aqui de cima, aumento um pouco a borracha, apertando nesse botão. À medida que eu aumento, aliás, à medida que eu aperto o botão, ele aumenta. E esse aqui ele diminui. Aí no caso aqui eu vou aumentar e dar continuidade. Observe que eu procuro fazer o máximo possível para que o cabelo não seja alterado. Diminuo um pouco a borracha e aqui vou dar continuidade. É um pouco cansativo, na verdade mas no final fica um acabamento perfeito. Ok, finalizando, ó. Note que toda a parte de trás ela foi removida, inclusive a sombra, que não existe mais. Aqui, ó. Então o que é que eu vou fazer? Vamos usar agora a ferramenta pincel. Ela encontra-se aqui nesse ponto. A ferramenta pincel, eu vou ter que trocar as características do pincel. Novamente eu clico com o botão direito do mouse, seleciono essa ferramenta aqui, ó, e teclo Enter. Para aumentar o pincel, novamente eu aperto esse botão. Agora vamos aqui, o mais interessante, que é a parte de trás, a cor que eu vou colocar. Primeiramente, eu tenho que selecionar toda essa área. Eu vou selecionar com essa ferramenta aqui, ó, e dou um clique. Note que toda essa parte ela é selecionada. E a cor que eu aplicar com o pincel, ele vai apenas aplicar na parte de dentro do que está selecionado. Então vou aqui, dou um clique nessa ferramenta e vou selecionar a cor. Observe que aqui nesse quadrado, na parte de baixo é atual, a parte de cima novo. Isso você vai observar porque ela vai ser dividida ao meio. A cor
Da metade para cima é a que você vai aplicar. Da metade para baixo é a atual. Nesse exemplo eu vou clicar aqui no azul, nesse ponto. E à medida que eu arrastar para cá, não precisa nem arrastar não, basta dar um clique. Note nas explicações que eu passei agora. Aqui ele vai ficando um azulzinho. Vou colocar um azul mais claro. Ok. Vou deixar esse azul aqui mesmo. Dou um clique em OK. Aí volto lá na ferramenta pincel. Agora vamos pintar. Pode clicar e arrastar. Não tem problema se você colocar a ferramenta sobre a imagem, pois, como eu disse agora há pouco, só é aplicado o pincel onde está selecionado. Observe que ele encontra-se todo pontilhado. Eu vou usar o comando no teclado Ctrl D e toda essa seleção ela desaparece. Perfeito. Concluindo esse processo, o que vai acontecer? Você vai ter que salvar a imagem. Ok? Então você vem em Arquivo, Salvar como. Aqui, nesse espaço, você coloca o nome do arquivo. Nesse exemplo, eu vou colocar teste. Aqui já existe teste, eu vou colocar underline 6, como exemplo. Antes de clicar em salvar, eu tenho que mudar a extensão do arquivo. Aqui em formato, você seleciona, né, dá um clique em cima. Aparecendo essa relação aqui, você clica em JPEG. Após você selecionar a extensão, aí sim você clica em salvar. Quando você clica em salvar, surge essa janela te perguntando se você quer salvar na resolução máxima. Você pode deixar do jeito que está, clique apenas em OK. Pronto, todo o processo foi concluído, certo? Aqui você pode vir fechar. Ele pergunta novamente se você quer salvar. Se eu clicar em sim, significa dizer que essa imagem eu venha fazer algumas alterações. Caso eu não queira mais aproveitar essa imagem, clico apenas em não. Muito simples. Agora vamos observar como é que se encontra a imagem. Eu venho aqui. Aqui é a imagem que eu abri agora há pouco. Note as condições que ela se encontra antes da modificação. Eu vou fechar e abrir a imagem após a modificação. Olha lá a diferença. Retirei toda a sombra e modifiquei a parte de trás da imagem. Espero que você tenha entendido e sempre é bom lembrar que a prática é fundamental. Nunca deixe de praticar, pois só assim você vai aprendendo cada vez mais no programa Photoshop. Até a próxima!